A paz do Senhor, queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Conectado com a Palavra. Eu sou o pastor Johnny, na Igreja Brasil para Cristo, em Mariporã. Sou casado com a Sara, tenho uma filhinha chamada Lauren e vou estar com vocês aqui com 22 episódios na série Valores. Nesse tempo que estaremos juntos, nós vamos estar pensando acerca daquilo que dá o sustento e dá também a razão do homem existir. Na palavra, nós vemos que os valores de Deus, eles são aqueles que protegem a civilização. E nós vamos olhar os valores tanto morais quanto valores éticos. E essa divisão de valores morais e valores éticos, elas se encontram na palavra de Deus lá em Êxodo. Nós vamos analisar os 10 mandamentos. Quando Deus deu os 10 mandamentos a Moisés, ele escreveu as tábuas, em tábuas de pedra. Em uma tábua eram os mandamentos que compreendiam o relacionamento para com Deus, e na outra tábua era o relacionamento entre si dos homens. A primeira tábua são os relacionamentos morais, são aqueles que são pautados com Deus. E na segunda tábua, os relacionamentos éticos. Nós vamos então, nesses 22 episódios, olhar como esses relacionamentos, como esses valores morais que a palavra de Deus ali na lei de Moisés orientam como esta civilização que eram os hebreus que estariam entrando na terra prometida deveriam viver. E esse mesmo exemplo é trazido para os nossos dias, nos nossos valores morais, que condiz o nosso relacionamento para com Deus, e também nos nossos valores éticos, que condiz o nosso relacionamento com o próximo. Nós vamos então olhar desde um panorama, uma introdução desses valores, dos 10 mandamentos, da origem dos 10 mandamentos, e vamos depois, episódio após episódio, olhar um mandamento e uma aplicação desse mandamento nos nossos dias. Até então entendermos e culminarmos na conclusão que é Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que todas as coisas elas convergem na cruz de Cristo. Ele é o fim de todas as coisas. E não é diferente com a lei, e não é diferente com os 10 mandamentos. Então, esse tempo que estaremos juntos, esta série do Conectados com a Palavra, eu convido vocês a pegar a Bíblia de vocês, um caderno, uma caneta, convida a sua família e aqueles que podem estar com você para analisarmos juntos os 10 mandamentos. Aqueles mandamentos que o povo de Israel recebeu na base do Sinai, quando o monte tremia e o povo ouvia a voz de Deus falando com Moisés. Deus deu as diretrizes para aquele povo que entrar na terra prometida. Assim como este povo, cada um de nós estamos rumo à terra prometida. E devemos também pautar as nossas vidas, os nossos comportamentos nos valores divinos. Não nos nossos valores, não nas nossas práticas, mas nos valores de Deus. Convido vocês, então, a colocar em prática aquilo que vocês irão aprender aqui no dia a dia, para que a nossa sociedade ela haja uma transformação. Sejamos sal, sejamos luz, através dos valores da palavra. Vamos juntos ao Conectados com a Palavra.
Espírito Santo entre nós. Ele é a própria luz e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Paz do Senhor, queridos irmãos e irmãs, voltamos ao nosso Conectados com a Palavra e hoje nós estamos no 17º episódio. Estamos na segunda parte do mandamento 8, que diz, não furtarás. Esse mandamento 8, vamos voltarmos ao Êxodo, capítulo de número 20. Êxodo 20, 15, diz, não furtarás. Falamos no episódio passado sobre o contexto deste mandamento que Deus entrega ao povo de Israel, que está prestes a entrar na terra prometida e serve como um dispositivo para normatizar a vida na nova terra, para normatizar a lei, aquilo que é correto, os valores que vão nortear e manter, vão prolongar o bem-estar social do povo de Israel na terra de Canaã. Então, essa lei, trazendo para os nossos dias, também prolonga o nosso bem-estar social, também prolonga a nossa vida, traz longevidade de vida e, vamos dizer assim, o crescimento e a ampliação do bem de uma sociedade. Agora, hoje, nosso segundo episódio desse mandamento 8, nós vamos para o Novo Testamento e vamos ver como Jesus aplicou o mandamento 8 e o apóstolo Paulo também nas suas cartas, para que nós entendamos como cristãos hoje, debaixo da nova aliança, de que forma que nós obedecemos e de que forma que nós praticamos corretamente o 8º mandamento. Não furtarás. É interessante, em Mateus capítulo de número 19, Jesus está pregando, andando, e vem um jovem até Jesus, que nós conhecemos como a passagem do jovem rico. O jovem rico chega até Jesus e ele faz uma pergunta. Ele diz, Senhor,
o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Essa é a pergunta do jovem para Jesus. O jovem, ele era muito prestigiado na região. Ele era jovem e ele era rico. Ou seja, ele era bem-sucedido com uma idade ainda jovem. Não só isso, ele também era um dos líderes daquela região e provavelmente também um líder da sinagoga. Ou seja, ele tinha prestígio social tanto na área financeira quanto na área espiritual. Ele era visto como um exemplo a todos os jovens, a todos os homens naquela região. E ele chega até Jesus, né, perguntando ainda o que ele precisava fazer para herdar a vida eterna. Ele acreditava que ainda lhe faltava algo. E Jesus diz para ele, olha, né, se você quer fazer, se você quer saber o que você precisa fazer, eu te digo. Mas Jesus não diz, mas ele já começou perguntando errado para Jesus. Porque quando você faz a seguinte pergunta, o que eu devo fazer para herdar? Você está implicando na sua pergunta que é necessário uma obra, uma atitude, uma prática para receber uma herança. Logo, eu sou filho do meu pai e eu não preciso fazer nada para receber uma herança, porque a herança ela é minha por direito. Então, o jovem diz, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Agora, esse é um outro contexto depois para falar sobre o entendimento dele. Mas o que Jesus disse, você está me fazendo esta pergunta baseado na lei. Então, se você está me perguntando o que você precisa obedecer da lei e dos mandamentos para herdar a vida eterna, eu te respondo. E Jesus disse, ele não furte, não roube, não adultere, não mate, obedeça, né? Honre seu pai e sua mãe e ame o seu próximo como você mesmo. E aí o jovem disse para Jesus, olha, Senhor, essas coisas eu faço desde a minha juventude, desde muito cedo. Eu obedeço, eu pratico essas coisas. Então nós vemos que esse jovem, aos olhos dele, ele não quebrava o 8º mandamento. Ele não furtava, ele não roubava. E Jesus disse para ele, olha, então te falta uma coisa. Jesus disse, vai, vende os seus bens, entrega aos pobres o dinheiro e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. E a Bíblia diz que o jovem, ele não conseguiu vencer essa etapa. Ele não roubava, ele não furtava, mas ele tinha um coração preso aos seus bens materiais. Quando Jesus, o Senhor dos Senhores, o Deus disse, olha, vende, entrega aos pobres e você vai ter um tesouro maior. Ele não conseguiu obedecer. Ele não conseguiu entregar aquilo que Deus pedia para ele. Aí nós vemos que às vezes, perto desse jovem, nós deixamos também de entregar aquilo que é de Deus, ou aquilo que Deus nos solicita entregar ao próximo. E nós roubamos de Deus. Por quê? Porque lá no Antigo Testamento vai dizer que quando Deus pede e nós não obedecemos, nós roubamos a Deus. E Deus estava pedindo para o jovem vender tudo que ele possuía. Mas Jesus, Deus ali, ele era o dono de tudo. A Bíblia diz que ele é o dono do ouro e da prata, dele são todas as coisas, no céu, na terra e embaixo da terra. Então, se Deus está dizendo para mim, se eu sou o jovem rico, vai e vende tudo que você tem. Deus está dizendo para mim, Johnny, vai e vende tudo que é meu e está na tua posse. Entrega tudo que é meu
que você vendeu aos pobres e me segue. Essas eram as palavras de Jesus. Vai e vende tudo que é meu e está em tua posse e entrega aos pobres e me segue. E o jovem não conseguiu obedecer, porque o coração dele amava os bens materiais. Então, o coração humano poluído, o coração humano que ama as coisas desse mundo, ele é a fonte da ganância, da cobiça, o que leva o homem a furtar. E como vencer a ganância? Como vencer a cobiça? Como vencer o coração e obedecer a palavra de Deus? Seja não roubando, não furtando, seja entregando tudo aquilo que Deus nos pede. Olha que interessante o que diz em Tito, capítulo de número 2, versículo de número 10. Diz assim: não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, o nosso Salvador. Ele está ligando aí o furto, o roubo, com a fidelidade. Ao contrário de furtar, seja fiel. Seja fiel. Então, quando Deus diz, entregue, venda tudo que é meu e está na tua posse, entregue na minha casa, no meu altar, 10% daquilo que eu te coloquei como salário, ou coloquei nas suas mãos como oferta, entregue uma parte disso. Quando nós não obedecemos, quando nós não somos fiéis, quando não há fidelidade, nós estamos furtando, roubando a Deus. E aí Paulo diz, não furtem. Pelo contrário, sejam fiéis. Fiéis para com Deus, fiéis para com o seu próximo. A fidelidade, ela orna a doutrina, Paulo diz. A fidelidade, ela brilha, ela faz com que a luz da glória de Deus brilhe nos seus filhos. Um patrão não crente, ele vai olhar a fidelidade do seu funcionário crente, que não rouba nas horas, que não rouba em nada, e vai confiar a ele a administração, confiar a ele. Por quê? Por causa dos valores que esse funcionário tem. Então a Bíblia diz que a boa prática deste mandamento, a boa prática desta palavra, ela orna, ela brilha, ela adorna a doutrina. Então, a boa obediência do 8º mandamento, como diz lá em Mateus, ela fala assim que a luz, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vendo as suas boas obras glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Dessa forma, então, a nossa fidelidade faz com que brilhe as nossas boas obras diante dos homens. E não para por aí. Agora, Efésios, capítulo 4, versículo 28. Agora, Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz o seguinte: aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Paulo, ele está na carta aos Efésios, falando aí da transformação do Evangelho. Ele começa Efésios 1, 2 e 3, falando da teoria do Evangelho, falando que nós éramos eleitos em Deus, do que é o Evangelho, o que o Evangelho fez por nós. E quando ele entra no capítulo 4, então ele prática. Quem crê nesse Evangelho, quem faz parte dessa nova vida que eu disse do capítulo 1 ao 3, então no capítulo 4 ele está dizendo, então tenha esta prática de vida. E ele diz, quem furtava, não furte mais. Quem furtava, não furte mais. Então, chega um momento, todos nós, acredito, que já furtamos na nossa vida. Não há um que diga assim, eu nunca quebrei esse mandamento, seja uma bala,
seja um lápis, seja uma borracha, você pegou aquilo que não era teu, de forma indevida, ou não entregou aquilo que você deveria entregar, você roubou. Então todos nós furtamos, e Paulo está dizendo, não é prática, não furte mais. E aí Paulo diz no Novo Testamento que o antídoto do furto, o antídoto é o trabalho. É interessante que, como eu disse, a raiz do furto é a cobiça. É interessante, às vezes, cobiçar não é o problema, né? O problema é colocar em prática e de forma ilícita a sua cobiça para tomar alguma coisa. Por quê? Por que eu estou dizendo que a cobiça não é o problema? Porque quando vamos olhar dessa forma, entre a diferença de cobiça e ambição. Você ambiciar, você ter um sonho, você desejar, almejar algo é uma coisa. Agora você ter uma cobiça traz a ideia de algo que não é seu. Então pense dessa forma, ter um desejo, ter uma ambição, ter um sonho, não é o problema. O problema é você desejar algo de outro. E como que nós praticamos e alcançamos as nossas ambições, os nossos sonhos, os nossos desejos? Até se você falar assim, não, aquilo que eu quero é através do trabalho. Paulo diz, não furte mais, antes trabalhe. Trabalhe. Agora, o que é interessante é que a gente sempre tende a buscar as nossas ambições, os nossos sonhos, através do trabalho árduo, é o que Paulo diz. Mas Paulo vai além. Ele vai dizendo, olha, trabalhe para os necessitados. Não furte mais, antes trabalhe. E o fruto do teu trabalho ajude os necessitados. Aí ele traz uma paridade, ele traz que o seu lucro, aquilo que você obtém com o seu trabalho, você deve ajudar aquele que não tem, você deve ajudar aquele que necessita. É muito interessante essa visão de Paulo. E olha outra visão que ele tem do trabalho. Está em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo de número 10. Ele disse o seguinte, para o povo de Colossos. Porque, quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Ligado a Efésios capítulo 4, Paulo está dizendo então, quem furtava não furte mais, antes trabalhe. Agora, quem não quer trabalhar, que não coma. Quem não quer trabalhar, não vá furtar, não vá roubar, antes não coma. Porque nós vemos hoje as pessoas furtam, as pessoas roubam, porque elas querem vida fácil. Elas não querem alcançar os seus sonhos, elas não querem alcançar o seu sustento através do trabalho árduo. Não foi o que Deus disse para Adão no Éden? Através do suor do teu rosto você comerá o teu pão. A terra vai te produzir espinhos e abrolhos. Não, você não vai ter vida fácil para alcançar o suor, para alcançar o seu pão. O suor com o seu suor você comerá o seu pão. Agora, ao mesmo tempo, em Mateus, Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso. Dai-nos o pão nosso de cada dia. A gente pensa então, olha, a oração de Mateus, ela revoga a maldição de Gênesis. Lá na maldição de Gênesis é com o suor do teu rosto comerá o teu pão. Agora, quando Mateus diz, não, pede a Deus o pão nosso de cada dia, aí você não vai precisar suar mais. A terra vai deixar de produzir abrolhos, a terra vai deixar de produzir um trabalho árduo. É só pedir para Deus que, Ele faz brotar na sua mesa o seu pão. Não é verdade. Deus alimenta, sim. Deus cuida dos necessitados, mas é através do trabalho.
Deus alimenta os pássaros, mas eles não saem em busca do alimento. O que a Bíblia garante é que o pássaro vai encontrar o alimento, ele não vai voltar sem um alimento. Então, aqueles que esperam em Deus, eles não ficam parados esperando, mas eles saem em busca daquilo que eles precisam, na certeza de que encontrarão, porque Deus é fiel. Portanto, quem não trabalha, que não coma. Quem não trabalha e só espera de Deus, não vai comer. Então, quem não trabalha, não furte. Por quê? Porque nós devemos trabalhar. Não furte mais, mas trabalhe. E eu vou encerrar com vocês. Lá em Deuteronômio, capítulo 25, nós temos a passagem do Antigo Testamento encerrando o 8º mandamento, que era a visão que Deus tinha, do furto. Deuteronômio 25:13 diz assim: na tua bolsa não terá pesos diversos, um grande e um pequeno. Na tua casa não terás 2 sortes de efa, um grande e um pequeno. Terás peso integral e justo, efa integral e justo, para que se prolonguem os teus dias na terra que te dá o Senhor teu Deus. Porque é abominação ao Senhor teu Deus todo aquele que pratica tal injustiça. Qual é a injustiça? Ter 2 pesos e 2 medidas. Não ser justo, ser injusto nos negócios, ser injusto nas comissões, ser injusto nas transações, querer obter vantagem, querer obter lucro. Pastor, então o senhor está dizendo que não tem que ter lucro, tem que dar os produtos, não pode ter margem de lucro? Não, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que não pode obter vantagem ilícita. Não pode ter vantagem e lucro abundante. Não pode ter vantagem e lucro abundante à custa do sofrimento e do sangue do outro. Você coloca um preço abusivo, mas esse preço abusivo, a pessoa que você está colocando, ela às vezes não tem nem condições. É através do sofrimento dela que é feito essas transações. A Bíblia está dizendo, esse tipo de procedimento, ele é abominação aos olhos de Deus. Deus abomina o espertinho. Deus abomina aquele que quer sempre ter lucro e vantagem, de forma ilícita, de forma a sempre subtrair e sempre sair ganhando alguém, sempre coloca alguém para baixo. Então, o cuidado que temos é fazermos os nossos negócios de forma profissional, de forma justa, de forma transparente, com os seus valores corretos, de forma justa e integral, para que dessa forma seja prolongado os nossos dias, ou seja, para que Deus abençoe e não venha trazer aquela destruição para a sociedade, como eu disse. Dessa forma, obedecendo a Deus na sua lei, trabalhando, sendo justo, suando para alcançar aquilo que almeja e trabalhando, esperando em Deus, não é confiando no suor do trabalho, no suor do trabalhar das mãos, mas sendo justo e trabalhando arduamente, Deus abre as portas e abençoa grandemente. Não furte mais, mas trabalhe e confie e espere em Deus, e o demais Ele fará. Eu vou orar por vocês. Senhor, eu oro pelo Teu povo, e que o Senhor venha despertar no meio do Teu povo, no coração deles, uma ansiedade, um desejo, Senhor, de fazer aquilo que é certo e de fazer aquilo que é justo. Vemos como exemplo na Tua palavra a vida de homens como José,
a vida de homens, Senhor, como Jacó, que trabalhavam, Senhor, arduamente e eram justos, Senhor, no seu trabalho. Te peço que o Senhor venha despertar no meio do teu povo, Senhor, essa justiça, essa vontade, Senhor, de fazer aquilo que é certo, aquilo que é justo, e não tomar, Senhor, aquilo que não é seu por direito. Prospera a vida de cada um deles, e que desta forma, Senhor, eles possam ser luz na sociedade e abençoar, Senhor, o ambiente em que eles estiverem, Senhor, para produzir a tua justiça e ornar a tua lei e a tua doutrina, Senhor. Que a tua lei, o 8º mandamento, o protetor da propriedade, venha iluminar, Senhor, o entendimento do teu povo, para que venhamos conviver em sociedade e entender a importância da propriedade privada, seja ela intelectual, seja ela material, seja ela qual for. Venhamos, Senhor, a te ouvir, a te obedecer e a praticar a tua palavra, para que venhamos, Senhor, colher das tuas mãos aquilo que a tua palavra nos prometeu, que a vida longa, a bênção e a prosperidade para aqueles que te ouvem e aqueles que te obedecem. É o que eu te agradeço e eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Seguindo os passos do povo de Israel, vimos que Moisés está dando a eles os 10 mandamentos, dando a ele as ordens de Deus, de como deviam pautar as suas práticas para conviver tanto com Deus, tanto com o próximo. Eles não só conviveriam em uma comunidade entre as tribos, mas o próprio Deus habitaria no meio deles e era necessário aprender a conviver com a presença de Deus. Quando Moisés ensina o povo a conviver entre si e conviver com a presença de Deus no seu meio, uma coisa interessante que Moisés não deixa de fora está relacionado à oferta e a como organizamos e como administramos os nossos recursos financeiros. Em Êxodo, no capítulo 35, no versículo 20, diz assim: Então toda a comunidade de Israel saiu da presença de Moisés, e todos que estavam dispostos, cujo coração os impeliu a isso, trouxeram uma oferta ao Senhor para a obra da tenda do encontro, para todos os seus serviços e para as vestes sagradas. Todos os que dispuseram, tanto homens como mulheres, trouxeram joias de ouro e de todos os tipos de broches, brincos, anéis e ornamentos, e apresentaram seus objetos de ouro como oferta ritualmente movida perante o Senhor. Todos que possuíam fios de tecido azul, roxo e vermelho, ou linho fino, ou pelos de cabra, peles de carneiro, tingidas de vermelho ou couro, trouxeram-nos. Mostra que quando esse povo ele saiu do Egito, ele não saiu de mãos vazias. Deus colocou nas mãos deles algumas coisas que seriam necessárias, não tudo, mas algumas delas seriam necessárias para a construção da tenda, para a edificação da tenda e para o serviço da obra do Senhor. Quando eu digo que nem tudo seria usado, eu não estou dizendo que eram todos os recursos das pessoas. Eu estou dizendo que daquilo que cada um tinha, parte foi usado na obra do Senhor e parte foi usado no uso próprio da pessoa. E acredito que assim também é nas nossas vidas. Nós estamos rumo à nossa Jerusalém, rumo à nossa cidade celestial, como este povo estava. E enquanto peregrinamos nessa vida, o Senhor não nos deixa de mãos vazias. E Ele nos convida a ofertar, assim como Ele dispõe no nosso coração, parte daquilo que Ele colocou nas nossas mãos, na sua obra e no seu reino.
Aqui diz no texto que foi usado tanto para todos os serviços da tenda, quanto também para vestir os sacerdotes, suprir aqueles que trabalham no reino em tempo integral. Assim como esse povo, devemos também nos propor a fazer a nossa oferta. Eu gostaria de te convidar nesse momento a pegar o seu celular, entrar aí no seu aplicativo e fazer uma contribuição. As contas irão aparecer aqui na tela e você pode estar fazendo a sua contribuição nesse momento. Senhor, te damos graças pela tua fidelidade e por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Senhor, nas nossas vidas. Como o povo de Israel, nossas mãos não estão vazias. E o Senhor colocou, Senhor, aquilo que é necessário para o teu reino. Alguns o Senhor colocou bens de ouro, outros o Senhor colocou bens de prata, outros tecido. Como foi na época do povo de Moisés, acredito que também é nos nossos dias. A uns o Senhor dá algo e outros o Senhor dá outro. Nem todos são iguais. Mas de tudo que recebemos, tudo é útil, Senhor, no teu reino e na tua casa. Agradeço a oferta de cada um, o comprometimento e a disposição de cada um, e que o Senhor os abençoe e multiplique, Senhor, a semente deles, em nome de Jesus. Amém. É a casa do nosso Deus, o lugar que Ele separou pra nós. Se por acaso você estiver desanimado, pensando em parar, olha ao seu lado, o Senhor quer descobrir com seu amor. Aproveite porque hoje é sua chance de louvor. Hoje eu só quero louvar. Hoje eu só vou louvar. Hoje eu só quero louvar. Hoje eu só vou louvar. Aqui não pode haver desunião. Aqui não pode haver tristeza, não. É a casa do nosso Deus, o lugar que Ele separou pra nós. Se por acaso você estiver desanimado. Chegamos ao fim, no momento de nos desconectarmos com o episódio de hoje. Gostaria de agradecer a sua presença, a sua audiência. E estamos, terminando com o episódio de hoje, mas acredito se, como eu, você não deve estar triste, porque nós nos desconectamos apenas deste episódio. Mas espero você para os próximos episódios que serão transmitidos aqui no canal do Conectados com a Palavra. Aproveita esse momento para te pedir, não vá embora ainda, tá? Deixe um seu comentário aqui no nosso canal, se inscreva no canal, ative também o sininho para que você seja notificado das próximas postagens e espero que essa palavra tenha entrado no seu coração, abençoado a sua vida e gerado um pouco de curiosidade, gerado um pouco de vontade de quero mais, para que nos próximos episódios eu possa também contar com a sua presença de estar se conectando com a palavra. Nunca esqueça que, ainda que nos desconectamos com um episódio, nos conectamos com outro episódio, com Deus nós permanecemos conectados para sempre. É o que espero para você, em nome de Jesus.